Isaías, do capítulo 39 ao capítulo 41. Naquele tempo, enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhes não mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe perguntou: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram ter contigo? Respondeu Ezequias: De uma terra remota vieram ter comigo, de Babilônia. Ele ainda perguntou: Que foi que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, juntamente com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos, que de ti procederem, e que tu gerares, alguns serão levados cativos, para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Tua é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: Porque haverá paz e segurança em meus dias. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Eis a voz do que clama no deserto. Preparai no deserto o caminho do Senhor. Endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado, e será abatido todo monte e todo outeiro. E o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso, aplainado. A glória do Senhor se revelará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama. Respondi eu: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e murcha a flor, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e a sua recompensa diante dele. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos,
e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos? Quem recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com pesos e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou, como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse entendimento? E quem lhe mostrou a vereda do juízo? Quem lhe ensinou conhecimento e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para um holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. São por ele reputadas menos do que nada, e como coisa vã. A quem, pois, podeis assemelhar a Deus? Ou que figura podeis comparar a ele? Quanto ao ídolo, o artífice o funde, e o ourives o cobre de ouro, e forja cadeias de prata para ele. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não apodrece. Procura para si um artífice perito, para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou isso mesmo? Ou não tendes entendido desde a fundação da terra? É ele o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina, e o desenrola como tenda para nela habitar. É ele o que reduz a nada os príncipes, e torna em coisa vã os juízes da terra. Na verdade, mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra do seu tronco. Quando ele sopra sobre eles, e secam-se, e a tempestade os leva como a pragana. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja semelhante? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma faltará. Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Andarão e não se fatigarão. Calai-vos diante de mim, ó ilhas, e renovem os povos as forças. Cheguem-se e então falem.
cheguemo-nos e pleiteemo juntos. Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos a vitória acompanha? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele domine sobre reis? Ele os entrega à sua espada como o pó, e ao seu arco como pragana arrebatada pelo vento. Ele os persegue e passa adiante em segurança, até por uma vereda em que com os seus pés nunca tinha trilhado. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que com os últimos sou o mesmo. As ilhas o viram e temeram. Os confins da terra tremeram. Aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: Esforça-te. Assim, o artífice animou ao ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada: Boa é. Então, com pregos assegurou, para que não viesse a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, tomei desde os confins da terra, te chamei desde os seus cantos e te disse: Tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contendem contigo perecerão. Quanto aos que pelejam contigo, buscá-los-á, mas não os acharás. E os que guerreiam contigo tornar-se-ão em nada e perecerão. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Não temas, ó bichinho de Jacó, nem vós, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e os moerás, e os outeiros tornarás como a pragana. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. E tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os pobres e necessitados buscam água e não há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudados e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto num lago d'água e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. E porei no ermo juntamente a faia, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam, e saibam, e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó.
Tragam-nas e assim nos anunciem o que há de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas. Quais são? Para que as consideremos e saibamos o fim delas. Ou mostrai-nos coisas vindouras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem, ou fazei mal, para que nos assombremos e fiquemos atemorizados. Eis que vindes do nada, e a vossa obra menos do que nada é. Abominação é quem vos escolhe. Do norte suscitei a um que já é chegado, do nascente do sol a um que invoca o meu nome, e virá sobre os magistrados como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro. Quem anunciou isso desde o princípio, para que o possamos saber? Ou dantes, para que digamos, ele é justo? Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro direi a Sião: ei-los, ei-los. E a Jerusalém darei um mensageiro que traz boas novas. E quando eu olho, não há ninguém, nem mesmo entre eles há conselheiro que possa responder palavra, quando eu lhes perguntar. Eis que todos são vaidade. As suas obras não são coisa alguma. As suas imagens de fundição são vento e coisa vã. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.